Olá a todos que nos assistem no YouTube do Jornal O Diário. Meu nome é Francis Jonas Limberger, jornalista. Estamos aqui para mais uma entrevista com uma liderança aqui da nossa região. Jair Alberto Ros, vice-presidente da ACI de Novo Hamburgo, que compreende também os municípios de Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos e mais recentemente expandiu sua representação aqui para o município de Ivoti, motivo pelo qual a gente o convidou para essa entrevista e já agradecendo aí a participação do senhor. Boa tarde a todos, um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Agradeço o convite. E a ACI, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos, recentemente expandiu, como o Francis falou, para Ivoti também. Foi implantado o Comitê Regional em Ivoti, do qual eu me tornei então o vice-presidente. Certo, Jair. Teria como nos explicar um pouco como foi esse processo de implantação, de quem partiu a iniciativa, se foi uma iniciativa da ACI ou se foi uma iniciativa do grupo aqui de Ivoti? Como é que foi esse acerto? Bom, a nossa empresa é associada da ACI já há muitos anos. E nesse tempo todo a gente percebeu o quanto a ACI ela pode trazer de benefícios, para a comunidade empresarial. Então, dessa forma, nós tomamos a iniciativa de fazer um contato com a equipe da ACI, para ver a viabilidade de se implantar um comitê regional em Ivoti, como já existe em Estância Velha, Campo Bom e Dois Irmãos. Então foi aceita, a ACI lá comprou a ideia e aí se iniciou o processo para se trazer esse braço da ACI, aqui para Ivoti. E agora houve no mês passado, final de março, aí teve uma primeira reunião, de implantação desse comitê, onde os empresários locais foram convidados a participar. E agora segue, então, o trabalho com as reuniões mensais desse comitê. Certo. O senhor me contava fora do ar, que antes de existir o comitê da ACI aqui em Ivoti, a empresa do senhor já era associada, não precisava desse comitê para se associar, assim como outras cidades aqui da região que não tem comitê também, os empresários podem se associar na ACI. O que muda com a chegada do comitê? O senhor falou que a partir de agora começam a ter reuniões, enfim, começa a ter um engajamento maior. Teria como o senhor nos falar um pouco o que Ivoti ganha com a chegada desse comitê da ACI? Sim. Como ele muito bem colocou, qualquer empresa do Vale dos Sinos ela pode ser associada da ACI, mas havendo dentro da cidade um comitê, a gente entende que a representatividade vai ser maior, a própria entidade vai se fortalecer, porque é mais um município que tem comitê, além do que nas reuniões que passarão a acontecer todos os meses, se os empresários poderão trazer suas demandas, como, por exemplo, alguma dificuldade que eles estão tendo com um serviço prestado por algum órgão público, por exemplo, e também a possibilidade de se trazer eventos que a ACI realiza para o município, porque hoje o associado ele pode participar de qualquer curso, evento que a ACI disponibiliza, mas geralmente ocorre em Novo Hamburgo, e aí tem a questão do deslocamento, toma mais tempo, e havendo esses eventos no município, então é uma forma aí de facilitar a participação, também a ideia de trazer o comitê é que mais empresas aqui da cidade elas se associem, porque nesses anos todos, como eu disse, a gente percebeu o quanto a ACI pode ajudar o empresariado, a quantidade de benefícios e serviços que ela oferece é muito grande, além de, claro, a própria representatividade.
Certo. O senhor falou agora de números de associados, né? São mais de 1.000 que existem na CI de Novo Hamburgo, na regional, né? E aqui em Ivoti ela já começou com 26, tô certo? Existe uma meta, alguma estimativa assim de crescimento, enfim, algo que vocês almejam? Porque uma cidade com o perfil de Ivoti tem potencial para ter mais associados, né? Exatamente. A ACI, Novo Hamburgo, Estância Velha, Dois Irmãos e Campo Bom, né? E agora Ivoti, ela congrega mais quase 1.100, são 1.088 empresas, né, associadas. Então é um número bem expressivo e em termos de Rio Grande do Sul, ela é uma das maiores, né, competindo ali diretamente com Caxias do Sul, né? Mas tem uma grande representatividade estadual, inclusive. Exatamente. Né? Em número de associados, ela geralmente está ali em primeiro, segundo, né? Dá uma variação. E em Ivoti já temos 26 empresas que já eram associadas antes mesmo de existir o comitê, né? Mas temos uma meta aí de chegar até o final do ano em pelo menos 40, né? Então, e a ACI também, né? Em termos globais, né? Ela tem uma meta de até o final do ano chegar a 1.200 empresas associadas, né? Então esperamos que Ivoti consiga dar uma boa colaboração aí para alcançar essa meta. Através de Ivoti, a própria ACI regional de Novo Hamburgo também vai ter o seu crescimento com essa incorporação. Do ponto de vista da entidade, né, o senhor representa como um dos vice-presidentes, qual é o olhar sobre o perfil de Ivoti, a economia de Ivoti? Que avaliação a ACI fez sobre Ivoti para ter essa formalização de trazer para cá um comitê? O que mais chama atenção quando a entidade olha para Ivoti? Bom, agora, como existindo o comitê e a gente, eu me tornando então o vice-presidente, a gente acaba então fazendo parte da diretoria da CI, né? E dessa forma houve uma reunião na semana passada do Conselho Deliberativo, né? Onde estava então toda a diretoria. E então foi justamente falado sobre agora a anexação de Ivoti e eles veem Ivoti como uma cidade com muito potencial, com muitas empresas, já tem um número considerável de empresas associadas, né? E claro, falou alto também a questão do interesse que foi manifestado, né, de se implantar uma regional aqui, né? Então, eles viram essa iniciativa como muito positiva, né, e deram o total apoio. É um município promissor do ponto de vista econômico, né? A gente vê muitas iniciativas que estão surgindo que podem daqui a pouco resultar em bons frutos, né, do ponto de vista econômico, né, investimentos e tudo mais. No material que foi divulgado sobre a vinda da ACI para Ivoti, fala também como o órgão é uma representação dos empresários frente ao poder público. Eu queria que o senhor desse um panorama do atual momento econômico, né, que a gente vive, tanto do ponto de vista estadual e federal, né? Agora nós estamos bastante sob influência do que está acontecendo nos Estados Unidos, com as novas tarifas. Como é que o senhor, enquanto representante da ACI, avalia o atual momento econômico que os nossos empresários estão vivendo aqui na região? Veja bem, o contexto atual ele é um tanto complexo, né? E principalmente agora, como você bem falou, dessa questão dos Estados Unidos, do tarifaço, que gera insegurança, incerteza, né? E, querendo ou não, atinge a todos, né? Em maior ou menor grau, mas acaba atingindo o mundo inteiro, né? E vai respingar no Brasil, vai respingar no estado e na região, né? Então nós temos aqui muitas empresas exportadoras, né? Mas a nível olhando para o nosso internamente aqui para o Brasil, nós temos a questão do juro, que também é uma questão
muito importante, porque, né, a gente sabe que o juro alto ele inibe o investimento, o crescimento, né, e porque as linhas de crédito se tornam muito caras, né, às vezes vale mais a pena aplicar o dinheiro, exato, né? Deixar o dinheiro no banco parado lá, ao invés de investir. Então, é uma questão complexa. É claro que é um instrumento para segurar a inflação, mas, enfim, ele acaba refletindo na economia como um todo, né? Mas, por outro lado, o país, o Brasil sempre é complexo, né? O Brasil é sempre multifatorial, né? Exato, é difícil falar assim de Brasil, e a gente não é economista, mas assim o que a gente tem visto é que são inúmeras questões aí, né? Então, empreender no Brasil, né, tem o aspecto tributário, né? Então, eu como contador preciso mencionar isso, que também é algo que gera dificuldades para o empresariado. E aí, como você falou, é multifatorial, né? São inúmeros elementos aí que entram nessa composição. Mas a gente viu recentemente um PIB, né, que deu aí um certo crescimento, né? Então, tem fatores positivos, outros nem tanto, e, né, vamos esperar que tudo melhore. Ainda falando da economia, nós aqui no jornal, nos últimos meses, abordamos bastante a questão da falta de mão de obra. Não só a falta de mão de obra qualificada, como falta de mão de obra de um modo geral, e isso tem sido um problema muito sério das empresas, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse quadro, né, da dificuldade de muitas empresas da nossa região de preencherem seus quadros, e também um assunto que a gente tem abordado por aqui é a questão do programa Bolsa Família, né, que aqui na região, até eu estive fazendo um levantamento antes da gente entrar no ar, por exemplo, Ivoti tem mais de 700 pessoas nesse programa, Dois Irmãos tem cerca de 900, e em Estância Velha, para citar 3 exemplos, são mais de 3.000 pessoas que estão nesse programa. Esse programa ele gera muitas opiniões ideológicas, e muitas vezes só ideológicas, sem se ater realmente aos fatos e as premissas sérias, né, que envolvem. O senhor vê alguma relação desses números do Bolsa Família com a falta de mão de obra, ou seriam outros motivos que causam essa dificuldade da mão de obra? Qual é a opinião do senhor a respeito desse cenário? Bom, é importante dizer que a ACI é uma entidade apartidária, né? Ela não toma partido, ela se envolve nas questões políticas onde ela entende que seja necessário atuar com a sua representatividade, né? Dentro daquelas demandas que são de interesse dos empresários, né? E sendo assim, essa questão da mão de obra, inclusive, já foi tratada internamente na CI e foi depois levada a um parlamentar, né, aqui do estado, quando ele esteve aqui na região, né, para que ele atuasse lá em Brasília junto a essa questão que é muito preocupante, né? É um dos grandes problemas, não só aqui da região, mas de nível geral, né? A falta de mão de obra. As empresas precisam produzir e muitas vezes não conseguem produzir mais ou, né, o suficiente, enfim, porque faltam pessoas. Então, essa reivindicação, essa demanda foi levada, e a CI é importante dizer que ela está sempre ligada, né, nas questões que envolvem a economia, que envolvem os negócios, né, e essa não é diferente, né? A CI entende, né, que essa questão do Bolsa Família pode sim ser um dos elementos que causam essa falta de mão de obra. Então, isso nessa demanda encaminhada ao parlamentar foi colocado isso, né? É um problema realmente bastante preocupante. Certo. Outro assunto que sempre envolve muito as empresas, né? E eu
acredito que esteja também no radar da CI, seja a questão da inovação, né? Inovação nos processos, enfim. E quando a gente pensa em inovação, muitas vezes a gente fica tentado a pensar só em colocar um robozinho para fazer certo processo. E a gente sabe que é muito mais complexo que isso. Vocês têm algum projeto relacionado à inovação, algo nesse sentido, que a entidade esteja prospectando para os seus associados? É um tema também muito, muito importante, muito presente lá na entidade. Inclusive, o lema dessa gestão atual é estimulando a cultura da inovação, né, justamente. Então, se pretende realizar ações que estimulem a inovação na região. A reunião que eu comentei antes, da diretoria, do Conselho Deliberativo, ela ocorreu, inclusive, no CIT, que é o Centro Integrado de Tecnologia, em Novo Hamburgo. Né? Ele foi recentemente inaugurado, agora em outubro, setembro. Né? Então, essa reunião aconteceu lá justamente para que a gente conhecesse, né, essa iniciativa. É um espaço muito amplo, ali vai ter eventos relacionados à inovação, tem empresas, algumas já instaladas lá, empresas de tecnologia, né, cursos poderão ser ministrados, enfim. Está em funcionamento uma iniciativa que dá aulas de robótica para alunos da rede municipal, né? Então tem um espaço bem interessante lá para essa atividade, né? Então, assim, são iniciativas que visam aí fomentar a inovação na região, e a CI tem esse foco também. Legal, né? Como tema, inclusive como tema de gestão, né? Porque é um tema muito atual. E nós estamos numa das regiões que mais tem inovação no Rio Grande do Sul, né? Talvez o estado como um todo ainda peque em alguns sentidos na questão da inovação, mas aqui na nossa região é onde as coisas mais costumam acontecer, né? E eu gostaria também que o senhor falasse na questão dos benefícios do associado. A pessoa que talvez esteja nos assistindo tenha interesse em se associar na CI. Como é que ela faz para se associar? Como é que funciona? Quais benefícios? O senhor já falou da questão, né, da possibilidade de participação em cursos, em outros programas. Se o senhor pudesse dar um panorama aí dos benefícios. Então, né, a CI ela oferece inúmeros benefícios, né, e uma área assim muito que se destaca muito é a da capacitação, né, onde a gente tem muitos cursos e eventos, né. Então, os cursos, eles geralmente têm um valor diferenciado para os associados, né, 50% de desconto, por exemplo. Alguns cursos são gratuitos, né. São cursos na área de liderança, gestão, financeiro, enfim, fluxo de caixa, tributário, né. São temas bem variados, né. E tem o formato presencial e o formato online, né. E também e aí os eventos, né. Estão acontecendo muitos eventos agora sobre a reforma tributária, sobre a NR1, né, que é essa da saúde mental no trabalho. Enfim, temas diversos, né. São palestras, são encontros, tem rodada de negócios onde os associados podem se inscrever e ir lá apresentar a sua empresa para os outros empresários que estão ali, né, para daqui a pouco fechar negócios, né. E todos os eventos eles trazem algo muito bom, que são as conexões, né, o networking, né, que se diz, né, os contatos que se faz ali. Isso é muito positivo, né. E aí também tem ainda a questão dos convênios e descontos, né. São inúmeros descontos que o associado tem direito no comércio local, né. Tem descontos, inclusive, em universidade. Então, por exemplo, os
empregados, os colaboradores do associado, da empresa associada, podem ser beneficiados do desconto na universidade, né? Descontos que podem ir de 10% a 50%. Né? Então, isso também é um benefício que você acaba dando para o seu colaborador, né? Que está estudando num curso de nível superior. Né? Ele tem a Fevale, por exemplo, dá 10% de desconto, então pode ser significativo ali na parcela mensal. Então, são inúmeros benefícios. E aí, para se associar, né, é necessário fazer um primeiro contato, daí a equipe da ACI, ela formaliza ali, ela visita a empresa, né, e aí se faz ali os procedimentos necessários. Esse primeiro contato pode ser diretamente na ACI, ali no site ou no Instagram, tem né, as formas de fazer contato. Ou diretamente, no caso, né, os empresários de Ivoti, pode ser diretamente também comigo, que a gente faz ali o meio de campo. Mas é bem importante, eu, né, já gostaria de deixar então o convite aí, né, para os empresários de Ivoti, municípios. Também Presidente Lucena, Lindolfo Collor. Exato, os municípios vizinhos aqui também, como Presidente Lucena, Lindolfo Collor, São José do Hortêncio, né, também podem se associar. Porque é muito importante essa participação, engajamento, né? E aí também, até pela questão desses inúmeros benefícios e serviços que são oferecidos. Certo. O senhor falou dos benefícios, né? O associativismo em si ele é um benefício para quem participa e para a comunidade como um modo geral, né? Se a gente tem um associativismo forte no município, geralmente esse município se desenvolve mais. As experiências, né, na nossa região mostram isso, né? E aí até já gostaria de convidar o senhor para as considerações finais, algo que a gente não tenha abordado aqui na entrevista, e a sua mensagem final aí, talvez reforçar o convite aí para os empresários da região também se associarem na ACI. Exatamente, o associativismo ele nos torna mais fortes, né? Juntos a gente tem mais força, né? E então ninguém é uma ilha, né? A gente precisa ter essa união, né, para a gente poder crescer juntos, né? Principalmente quando a gente vai falar aí de demandas que precisam uma representatividade mais forte, né? Porque quando você, através de uma associação forte como a CIE, né, você vai conversar com o poder público, né, por exemplo, tem muito mais possibilidade de se obter êxito, né, do que se isoladamente cada um for lá tentar. Né? Então, dentro desse pensamento, a gente entende que essa união ela é muito importante e também por isso, né, a iniciativa de se trazer a ACI para cá, né, porque ela pode proporcionar muita coisa ao empresariado local, né, ajudar a desenvolver o município, né, trazer crescimento econômico, certo? E então é importante o empresário ele refletir sobre isso, né, e quem sabe tomar a iniciativa aí de se tornar associado, né? Porque certamente os benefícios eles virão, né? Então vale muito a pena e reforço mais uma vez então o convite aí, né, para que as empresas se associem e comecem aí então a participar efetivamente aí do quadro de associados da ACI, que vai ser certamente muito positivo. Muito obrigado. Então tá certo. Muito obrigado, Jair, pela tua disponibilidade em estar conversando aqui com a gente. A gente deseja sorte à CI aqui em Ivoti, quanto na regional, né, Novo Hamburgo e os demais municípios. Sorte nos novos projetos, enfim, que
cresça o número de associados, que se torne uma entidade cada vez mais forte, e reforçar o recado, né? É muito bom e muito importante estar sob um guarda-chuva tão importante quanto é uma entidade como a CI. Obrigado, e também agradecemos a todos aí que nos acompanharam até o momento, e esperamos reencontrá-los em breve nas nossas entrevistas.